A Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Apresenta o programa Um Desafio Chamado Família. Apresentação do expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, querido amigo, querida amiga, mais uma alegria enorme de estar aqui, né, com o nosso programa 46, reflexões à luz da doutrina maravilhosa, espírita do Evangelho de Jesus, para a família, para o lar, para os casais, para os jovens, todos trabalhamos a convivência familiar, a educação, a afetividade e a sexualidade. Então serão reflexões longas e longas, por muito tempo, se Deus quiser, sobre isso. Agradecendo mais uma vez a você, que está aí dando a alegria da sua atenção, à Web Rádio Fraternidade, sempre por essa oportunidade de veicular esses conceitos tão nobres que a doutrina nos dá. Então muita luz, muita paz a você, que o Cristo abençoe você e o seu lar. Bom, o tema que nós escolhemos hoje é educação dos filhos ante as drogas. Então é um tema, nós já começamos a falar alguma coisa, de vez em quando vamos abordar um aspecto. Então muito sério, né, um problema, porque nós até achamos muito comum a expressão epidemia das drogas. Virou uma epidemia, porque em todas as camadas sociais, em todas as cidades, em todos os estados do Brasil, em todos os países do mundo praticamente, nós encontramos problemas relacionados ao consumo de tóxicos, de drogas. Até porque, conforme nós já comentamos em um programa anterior, os tipos, né, de classificação das drogas, o álcool é uma droga, está entre essas drogas, uma droga lícita, né, que é o álcool, aprovado na maioria dos lugares, e aí o acesso a ele, por isso, é muito fácil. Então, a juventude, principalmente, acaba usando em uma boa parte dos jovens com excesso, porque aquilo serve para várias coisas, como um instrumento de inserção social, de se enturmar com as pessoas, de fazer, tomar coragem, animar, né? Você vai a uma festa hoje, é raro você ver alguém que dança e não tomou nada, porque a pessoa tem uma alegria própria, não deixa eu tomar um negócio para eu me soltar mais, para eu... E é muito complicado isso. Então a droga está muito perto no sentido de lugares próximos a nós, a nossa família, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, como também ela está muito próxima pela maneira como às vezes nós não sabemos encarar os problemas da vida e recorremos a um cigarro, ou uma bebida, né, para desanuviar, para relaxar, para não sei o quê, para tomar coragem. E acaba inserindo esse elemento danoso na nossa vida, na vida da nossa família, por essa invigilância. Então está muito perto de nós, dos nossos filhos, até a frase que eu separei hoje, já vou colocar ela no início, do Chico num comentário nas reuniões de sábado em Uberaba, ali a sombra do abacateiro, inclusive está numa obra do nosso irmão Carlos Bacelli, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, em que ele, comentando essa questão um dia, falou: o menino dado aos tóxicos ou que se entrega às más influências poderia ser o nosso. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para todos. Então não vamos achar que está tão longe de nós assim. Às vezes a gente acha, né? Não, lá em casa não é assim. Na escola, em algum momento, alguém vai oferecer para os nossos filhos.
Isso se às vezes por estarem passando por alguma dificuldade e os pais não estarem se apercebendo disso, né, uma dificuldade de nota grande, um problema afetivo, né, gostando de alguém, alguma coisa que os pais às vezes não notam, não conseguem uma abertura para dialogar com os filhos sobre isso, então às vezes o filho vai buscar, numa fuga do problema, vai buscar um elemento danoso, como uma droga, por exemplo, a começar do álcool ali, do cigarro. O cigarro, por exemplo, diminuiu o consumo no mundo, menos na faixa dos jovens, 18 a 30 anos, ali aumentou, infelizmente, mesmo com essas campanhas. Não é proibido, né? O cigarro pode ser vendido, é limitação de propaganda. Mas, e agora com o tal do vape, né? Cigarro ali eletrônico, aí a coisa tomou de novo um vulto perigoso de aumento de consumo entre os jovens, principalmente. Então, quer dizer, está perto de nós, né, gente? Não é nada que... Não está longe, lá em casa não tem esse risco, não. Cuidado, nós precisamos observar bem os nossos filhos, né? Depois nós vamos falar numa outra ocasião sobre a profilaxia, que a doutrina nos ajuda, né, para que os pais tomem mais cuidado. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco essa questão do risco, né, que envolve as nossas famílias. Tanto que há algumas pesquisas, né, que falam que 60%, olha só, 60% dos jovens até 14 anos já entraram em contato com alguma droga, incluindo-se o álcool, né, nessa estatística, obviamente. Ou seja, 60% dos jovens até 14 anos, não estou falando de maior de idade, nós estamos falando de 14 anos, um adolescente ali, entre a pré-adolescência e a adolescência, 14 anos, um adolescente. Quer dizer, 60%, segundo as pesquisas, já tomaram contato, já bebeu alguma coisa, fumou lá um cigarro, foi até uma coisa mais perigosa, uma maconha, né? E aí pode derivar para coisas mais graves. Então, sim, gente, a droga está aí. Por que alguns se perguntam, por que tomou esse corpo no mundo? Por causa da nossa dificuldade em lidar com os nossos obstáculos, né? As nossas dificuldades pessoais, as nossas mazelas. Então, as drogas, no sentido geral, são elementos de fuga. Então, nós precisamos dialogar mais, contar com as pessoas para contar os problemas. Se preciso for, buscar uma ajuda terapêutica com psicóloga, psiquiatra, né? Terapias algumas, mas também a terapia do bem, né? O trabalho no bem, buscar atividades que enobreçam o nosso coração, que preencham. Então, não só espírita, mas outras denominações religiosas, mesmo ONG sem caráter de religiosidade, um trabalho voluntário, social, isso fortalece a alma para as lutas, deixa ela mais resistente para passar pelos embates da vida. Então as pessoas estão muito fragilizadas, não estão sabendo buscar socorro, então quando vem o problema e bate, o que acontece? Vai buscar uma fuga, né? E aí vem, né? Começa do inocente cigarro, que só faz mal, de uma bebida, se as pessoas consumissem com um pouco mais de equilíbrio, mas infelizmente a grande parte acaba exagerando e por aí vai. Então são elementos perigosos e daí derivam problemas, quer dizer, você quer achando que está saindo um problema, vai para outro. E aí chega a casos de loucura, né, dependência absurda, né, do consumo dessa substância que a pessoa tem dependência, né, e aí começa a ensombrar a vida, ensombrecer a vida da pessoa, e aí o desespero, a angústia, tudo isso, em vez de achar que estava melhorando, vai piorando, vai criando um ciclo vicioso e só piora com a criatura, né? O custo social é muito grande, o gasto de afastamento pela Previdência, famílias que se dissolvem por causa do vício, né? As questões de ordem de saúde atacam muitas coisas, efeitos físicos são danosos, são muito perigosos, né? As doenças que nós temos aí, de efizema pulmonar, né? De problemas sérios do fígado, né, que faz com que a pessoa tenha doenças ali relacionadas à bebida, úlceras no estômago, fora câncer, né, no fígado, no baço, no estômago, no pulmão. Então, assim, o efeito é devastador, né, e os efeitos espirituais? O cidadão vai para a vida espiritual com aquele problema, porque quando nós lesamos o corpo físico, nós lesamos também o corpo espiritual. Que o espírito, para se manifestar fisicamente, ele precisa de um corpo intermediário. Entre o corpo físico e o espírito, precisa de um corpo flexível,
que se adapte à matéria densa do corpo físico e ao espírito, que é algo, sim, tão sutil que é difícil de descrever. É alguma coisa, mas não é matéria. Então, o corpo espiritual é o elemento formado do princípio cósmico universal que faz o trabalho intermediário. Eu costumo citar como exemplo para as pessoas entenderem, né, a embreagem do carro. Imagina a embreagem do seu carro. Né? Quando o câmbio é automático, você não nota isso tanto, mas o câmbio manual, você tem que apertar a embreagem, engatar a marcha e soltar a embreagem. Por quê? Porque o platô da embreagem ele faz o trabalho de adequar um câmbio parado dentro do carro que manda a ordem para uma roda que está girando em velocidade. Então ele consegue fazer esse trabalho de intermediar entre a velocidade da roda e o câmbio que está lá estático, parado dentro do carro. Então o corpo espiritual faz a adaptação entre matéria densa do corpo e o espírito. Então ele é ligado por plexos nervosos no corpo, todo um sistema de adaptação, e é ligado pelo corpo espiritual para os chamados centros perispiríticos, os centros de força. Então quando eu leso o corpo, eu levo uma lesão de ordem, vamos dizer assim, magnética, né, de ondas eletromagnética, que prejudica no corpo espiritual, que fica causando dificuldades ao espírito. Então, o corpo é danado, né, fica lá lesado, e o corpo espiritual fica desequilibrado, o eixo energético naquela área. Estômago, coração e por aí vai. Então, quando o espírito chega no mundo espiritual, ele está com a lesão, ele deixou o corpo, foi enterrado o corpo, mas ele está lá no mundo espiritual com uma lesão que tem que ser corrigida. E como é que se corrige essa lesão? Em parte na mudança comportamental no espírito, mas a parte que fica no corpo espiritual que precisa ser passado para um corpo futuro. Então, a hora que ele reencarnar, aquele desequilíbrio energético vai ser passado para um novo corpo em formação e vai reequilibrar o corpo espiritual, mas vai levar um problema para o corpo físico da encarnação seguinte. Então, vai ter um problema na encarnação seguinte relacionado ao abuso que ele cometeu hoje. É assim que funciona. Não é simplesmente some no ar. Não, o que nós fazemos gera consequência. Então gera esses problemas no corpo espiritual que vão causar dificuldade na vida espiritual e depois na próxima encarnação. E outras dificuldades de ordem emocional, comportamental, transtornos que levam à obsessão, espíritos que acabam se aproximando e dominando, vamos dizer assim, aquela criatura para causar-lhe mal, porque tem a porta aberta do consumo de drogas. E não é falar, não, mas aí tem droga, não tem problema, não seria liberar e controlar? Como controlar, gente? O cigarro não é proibido, alguém controla? As campanhas melhoraram, mas o consumo entre os jovens subiu. Porque não é proibido. É bebida alcoólica, não é proibido. Alguém controla? Já acabamos com os acidentes de trânsito causados pelo álcool? Não. Problemas sociais? Não. Doenças? Não. Continuam aumentando. Então, esse negócio de falar que liberação, isso não é, gente. A filosofia nos fala. O indivíduo autônomo, que é aquele indivíduo jamais centrado, educado socialmente, ele faz as coisas certas porque sabe o que tem que fazer. Mas é uma minoria das pessoas. A maioria são indivíduos autônomos. O princípio da autonomia são indivíduos heterônomos. No princípio da heteronomia. Ou eles continuam errando, ou deixam de fazer alguma coisa errada por medo da punição e da sanção. Então, eles deixam de fazer algo que tem medo da punição. É proibido. Alguns acabam cometendo, assim, o ato ilícito, mas outros, a maioria, acaba barrando. Opa, não vou fazer isso não. Eu dou exemplo do Código Penal, matar alguém, né? Está lá, crime, 20 anos, por exemplo. Quer dizer, se tirasse do Código Penal, será que aumentaria ou diminuiria o número de homicídios? Aumentaria. Porque tem muita gente que está com tanta raiva da outra, mas não chega a matar. Que vontade de matar. Se não fosse preso, eu matava ele. Então, se não fosse uma figura penal, um crime previsto no Código Penal, né, que o crime é toda conduta ilícita prevista no Código Penal, tem pessoas que matariam. Tem esse negócio de falar que liberação não é ainda que para, não, gente. Não é assim, né? Então, nós precisamos ter muito equilíbrio com essas coisas. Bom, uma outra frase que eu queria destacar, porque começa a questão do uso de drogas, dos tóxicos materiais, começam nos tóxicos da alma, né? Nos tóxicos da alma. Então, é ali que começa, né? Eu ia falar a frase do Chico também, a droga está muito próxima de todos, mas eu já comentei sobre isso. Então,
começa com as questões da alma, preguiça, inércia, má vontade, ódio, ressentimento, tristeza que não se trabalha, isso tudo acaba levando a pessoa a consumir coisas, né? Em vez de buscar em valores mais nobres. Mas isso aí, da outra vez que nós falamos do assunto, nós vamos trabalhar essa questão aí. A historinha de hoje é uma história do Hilário Silva, está no livro Almas em Desfile, muito interessante, que fala que alguns espíritas estavam visitando uma grande colônia de alienados mentais, fazendo um trabalho de assistência. Até hoje, né, tem equipes de grupos espírita, de outros grupos religiosos, por exemplo, vai visitar, né, um sanatório. A manhã estava muito fria, né, contra o Hilário Silva, mas muito fria mesmo, né? Então alguém estava distribuindo cobertor, outros agasalho. Aí o trabalhador Avelino Penedo, né, ele gostava de tomar um beer nightzinho, um aperitivo, achou lá no instituto tipo assim, uma farmácia anexo, tipo um barzinho, né, para atender os visitantes. Aí ele foi lá, você tem um conhaque de alcatrão aí? Tem, né? O cara falou, opa, vamos lá. E pediu, né? Pediu ele. Foi lá e tomou, né, aquele conhaquinho de alcatrão, né? Aí olhou em volta, tinha algumas pessoas ali, né, porque estava ali próximo do pátio. De repente ele viu um rapaz assim, sem graça, né, que era um interno, né, que estava ali próximo, né, olhando para ele. Ele falou assim, você quer, meu irmão, né? Quer dizer, foi até ingenuidade, ele poderia dar isso para o interno, mas ele perguntou, etc, você quer? E aquele internado ali, lembrando que era uma instituição de alienado mental. Como não? Ele perguntou. Aí ele estendeu a mão, né, tentando pegar o copo, né, que o Avelino não daria, né, porque ele era o interno, e sorrindo ele falou para o Avelino assim, como é que eu não vou pegar? Todo louco bebe. Aí o Avelino tomou um susto, né, porque o cara era um internado, né, estava lá no asilo de loucos, né, um sanatório. Quer dizer, como não, né, todo louco bebe. Então, quer dizer, ele foi mais inteligente do que o Avelino. Então, isso é interessante. E a nosso soneto de hoje, né, para a gente encerrar o nosso tema de hoje, tá aí, enorme perigo hoje assusta, ameaçando juventude e madureza. Uso de drogas que muito avulta, tirando da vida alegria e beleza. Criando triste e cruel dependência, tiranizando famílias e sociedade. Quem já passou por tal grave experiência fala com amargosa propriedade. Ajudemos todos para evitar, não é algo que se seja bom experimentar, é doença, angústia, tristeza e ruína. Trabalhemos pela educação com amor para evitar às criaturas essa dor que exigirá resgate em longa sina. Então que Jesus abençoe a todos mais uma vez, agradecendo aí. Lembrando, quem quiser mandar aí uma mensagem, pode mandar aí um e-mail para mim, pedindo temas, sugestões, falando o que desejar, ou para o e-mail que aparece da Web Rádio no início do programa. Então, mais uma vez, muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão. Foi muito bom estar com vocês. Semana que vem, outro tema. E uma ótima semana e um ótimo dia para vocês, se Deus quiser. Muita paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Um Desafio Chamado Família, com o expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Se desejar, escreva para nós no e-mail. Fale conosco, @radiofraternidade.com.br. No assunto, coloque um desafio chamado família e mande a sua mensagem.